Bom, além desses casos que eu acabei de citar em relação ao pôde e ao por, nós temos também dois outros casos super importantes que foram mantidos com o novo acordo ortográfico. Eles têm relação com o verbo ter e o verbo vir quando estão flexionados na terceira pessoa do singular, em oposição a quando estão flexionados na terceira pessoa do plural. Como que isso funciona? Quando eu uso os verbos ter e vir na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, eu não faço uso de acento gráfico. Ele tem, ele vem. Mas se eu fizer a flexão desses verbos na terceira pessoa do plural, eles têm, eles vêm. Eu passo a usar o acento gráfico, que no caso é o acento circunflexo e que passa a funcionar como acento diferencial. Então aqui eu consigo perceber que não há aplicação do acento para que haja uma distinção de classe gramatical, como é o caso do por e do por, né? Um por sem acento gráfico é a preposição, o por com acento gráfico é o verbo. Também não é um caso de distinção temporal, como aconteceu com o verbo poder. O pode é presente e o pôde é passado. Dessa vez, o acento gráfico é justificado pela flexão de número. Quando eu digo ele tem, ele vem, eu uso a flexão do singular, ou melhor, eu não uso flexão. Quando eu digo eles têm, eles vêm, eu uso o acento diferencial para marcar a flexão de plural. Por isso que eu digo que o que justifica o emprego do acento diferencial, nesse último caso, é a flexão de número. Então, vamos anotar isso no slide? Vamos para a telinha. Vou pegar um slide branquinho para ficar mais fácil e vamos colocar aqui. Ele tem ou ele vem sem acento gráfico, porque aqui há a flexão dos verbos na terceira pessoa do singular. No plural, eles têm ou eles veem. Na terceira pessoa do plural. Então, vejam mais uma vez que o que justificou o emprego desse acento diferencial, espera aí que eu errei aqui, eu usei o verbo com dois S, esse verbo vir na terceira pessoa do plural escrito com um S só, o acento diferencial então é mantido e como vocês puderam ver agora com mais clareza, o que houve foi uma diferença de número, de singular para plural. Então, um cuidado que vocês devem ter é em relação ao verbo vem escrito com os dois S. Justamente porque o verbo ver escrito com dois S se refere ao verbo ver. Essa flexão do verbo ver perdeu o acento gráfico com o novo acordo. Então, quando eu digo, nossa, eles veem isso com bons olhos. Esse veem aí do verbo ver é escrito com dois S, tinha acento gráfico antes do acordo ortográfico, perdeu o acento gráfico com o novo acordo. Quando eu digo eles veem a aula animada, eles veem a aula, né, confiantes, aí eu já estou fazendo a conjugação do verbo vir. O verbo vem na terceira pessoa do plural, é escrito com um E só e continua sendo acentuado graficamente. Por qual regra? Pela regra do acento diferencial, que é essa que nós estamos estudando agora. E esse também foi um dos casos mantidos. Este foi um dos casos em que o novo acordo ortográfico manteve o acento diferencial. Então, em resumo, o acento diferencial surgiu na língua portuguesa para fazer a distinção entre palavras que eram grafadas da mesma maneira. O novo acordo ortográfico decidiu extinguir esses acentos diferenciais, mas acabou mantendo em alguns casos. Quais são os casos mantidos? O verbo pôr, no sentido de colocar, é mantido com acento gráfico em oposição à preposição por, que é escrita sem acento gráfico.
Agora, a gente pode pensar também num outro caso que foi mantido. O pode, sem acento gráfico, que é a flexão do verbo poder, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, e o pôde, que continua sendo acentuado graficamente pela regra do acento diferencial quando a indicação for de passado, como ele pôde fazer isso ontem. O outro caso mantido tem relação com a flexão de número dos verbos ter e vir. Isso acontece quando esses verbos estão flexionados na terceira pessoa do plural. Então, se eu disser ele tem e ele vem, eu não faço uso de acento gráfico. Mas se eu disser eles têm ou eles vêm, eu faço uso de acento gráfico justamente para marcar essa flexão de número. Bom, esses 3 casos são os casos mantidos com o novo acordo ortográfico. Nós temos 2 casos facultativos que provavelmente não vão cair muito em prova, como não vem caindo, mas não custa dizer. A palavra forma. Forma é um substantivo que recebia o acento gráfico em oposição à forma, que é a flexão do verbo formar. Esse forma aí pode ser usado com ou sem acento gráfico, justamente por se enquadrar na parte de casos facultativos, de acordo com o novo acordo ortográfico. Um outro caso facultativo tem a ver com a flexão do verbo dar no presente do subjuntivo. Espero que eu dê, que tu dês, que ele dê. Espero que nós demos. Quando a gente faz essa flexão do presente subjuntivo, encaixando essa expressão espero que, nós encontramos a forma demos. Espero que nós demos. Esse demos aí era grafado com acento diferencial, justamente para que houvesse distinção com a forma demos no presente do indicativo, também na primeira pessoa do plural. O novo acordo ortográfico disse: se a gente quiser manter esse acento gráfico no presente do subjuntivo, tudo bem, né? Assim a gente continua tendo a noção daquela distinção que tem que haver entre o demos do presente subjuntivo e o demos do presente do indicativo. Mas se a gente não quiser usar, tudo bem também, justamente porque entra no grupo dos casos facultativos. Então, tanto o caso de forma como substantivo, como o caso de demos, que é a flexão do verbo dar no presente do subjuntivo na primeira pessoa do plural, correspondente ao nós, são casos facultativos. Então, o acento gráfico, né, o acento diferencial pode ou não ser empregado. Então, é isso, pessoal. A gente termina aqui essa parte de acento diferencial. Logo, logo nós estaremos aptos a resolver vários e vários exercícios sobre acentuação gráfica, beleza? Beijos e até a próxima!